Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional matinal Gotas de Esperança. E nós estamos no tema Baixo a Ansiedade. Quais são os recursos bíblicos para vencermos esse inimigo constante em nossas vidas? E hoje eu quero falar de algo tão importante, que os anjos zelam por você. Interessante, vamos ver. Nós precisamos conhecer outros que se interessam por nós. Quando nós examinamos uma passagem bíblica específica, por capítulo, é a melhor forma de primeiro conhecer e em seguida aplicar as escrituras em nossas próprias vidas. Nós também precisamos não focalizar só no problema em nós mesmos, mas nós precisamos focalizar nos outros que podem nos ajudar em nossa batalha pessoal contra a ansiedade. E esse é um lembrete útil de que a vida cristã nunca deve ser uma luta solitária. Então, nós temos um amplo apoio da comunidade cristã, que é um dos maiores benefícios de ser cristão, a nossa rede de apoio. A palavra de Deus diz que você não precisa sofrer sozinho, que você deve sempre comunicar aos santos as vossas necessidades. Somos todos parte de uma família amorosa que cuida uns dos outros. Mas logo adiante nós vamos examinar o que a Bíblia diz para fazermos isso e como isso está relacionado com a ansiedade. Mas em primeiro lugar, eu quero considerar o que ela diz sobre um grupo de indivíduos que nos ajudam diariamente, mais do que provavelmente nós conheçamos. Eu refiro-me então aos anjos. Lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, descreve assim: os descreve como espíritos ministradores enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Há anjos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Como somos herdeiros da salvação, Deus envia os seus anjos para ministrar-nos. Anjos que zelam por nós. Talvez essa palavra ministrar pareça um tanto, esquisita, antiquada para nós. Ou talvez nos lembre de um indivíduo, ultrapassado, essa palavra. Na realidade, é um termo bem prático, que nós podemos entender. Há algum tempo, nós não falamos, nós estudamos a respeito sobre Deus, nós até estudamos a respeito sobre o inimigo, na nossa jornada de vida, mas muito pouco nós falamos sobre os anjos. Então, nós precisamos entender que nesse texto, o autor está dizendo que em certas ocasiões foram providências que Deus tomou para fazer com que seus filhos fossem fisicamente protegidos pelos ministérios dos anjos. Essa é uma lição muito importante. Deus detalha em sua palavra como os anjos nos socorrem e, portanto, nos ajudam em muitas das nossas ansiedades com relação a acidentes, doenças ou outros tipos de perigo. Vemos uma amostra do controle espantoso e soberano de Deus sobre este mundo e universo, porque, por meio do seu poder criador, ele inclui seres angelicais. Existem vários livros, e tem um livro de um autor que nós conhecemos, que já partiu, que é Billy Graham, um dos maiores avivalistas, evangelistas que já passaram por essa terra. E ele escreveu um livro que se chama Agentes Secretos de Deus. Essa atitude de Billy Graham reflete uma perspectiva saudável
que devemos ter quando nós estudamos os anjos. Ele fala assim: eu estou convencido de que esses seres celestiais existem e que eles proporcionam ajuda invisível em nosso benefício. Não creio em anjos porque alguém me contou sobre a dramática aparição de um deles, tão impressionante como raros testemunhos podem ser, ou por causa de OVNIs ou objetos voadores não identificados, que são surpreendentemente semelhantes a eles em alguma das aparições relatadas, ou porque especialistas em percepção extrasensorial estão fazendo o mundo do domínio espiritual parecer cada vez mais plausível por causa da repentina ênfase universal na existência de Satanás e seus demônios, ou porque sempre vejo um porquê não faço. Acredito em anjos porque a Bíblia diz que há anjos e eu creio que ela é verdadeira palavra de Deus, disse Billy Graham. E nós sabemos que os anjos existem e que eles trabalham em nosso favor. Algumas das muitas coisas que os anjos fazem em nosso benefício são guiar, prover, proteger, libertar, facilitar e servir. Como ele mesmo disse, são poucos os testemunhos porque as pessoas não conseguem identificar. Mas quantos de nós tivemos grandes livramentos? Nós tivemos direção, nós fomos providos, protegidos e libertos por causa do ministério dos anjos. Eu sempre falo quando as pessoas, às vezes são perigosas até para elas mesmas, eu falo assim: esse aí dá trabalho para os anjos. Então, mas os anjos, eles têm esse ministério de nos guiar. O Espírito Santo guia o crente interiormente, enquanto os anjos o fazem exteriormente. Então, lembra quando lá em Atos 8, 26 e 27, enquanto o evangelista Filipe pregava a grande multidões em Samaria, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E ele levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, a rainha dos egípcios, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. Filipe teve uma maravilhosa conversa com ele e o levou a aceitar a Cristo. Foi o anjo que guiou Filipe de um ministério para outro. Eles fazem o mesmo por nós. Hoje, guiando e também provendo. Quando o profeta Elias ouviu que a malvada rainha Jezabel ia em seu encalço para pegá-lo porque os sacerdotes pagãos a seu serviço foram mortos, ele entrou em pânico e fugiu da cidade. Lá em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 3, Elias foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, o Senhor, a minha alma. Então ele deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será de sobremodo longo. Então ele levantou, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Versos 4 e 8. Então aqui nós vemos o anjo que proporcionou mantimento ao profeta que estava exausto físico e emocionalmente. E é confortante nós sabermos, quando estivermos tão mal como Elias, é possível que anjos nos ministrem de igual modo, sem nosso conhecimento. Hebreus 13:2 diz que alguns, sem o saber, acolheram anjos. Hebreus 13:2, e talvez tenham retribuído a generosidade. Eles também nos protegem. Os anjos também protegem o povo de Deus de perigos físicos. Nós temos tantos exemplos, como o exemplo no livro de Daniel, em que um anjo protegeu os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, de serem queimados dentro de uma fornalha acesa. E Daniel
foi também protegido pelos anjos de ser atacado em uma cova cheia de leões. Daniel capítulo 3. Então há outros exemplos fascinantes no Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo navegava pelo mar Mediterrâneo para ser julgado em Roma, seu navio foi atingido por uma tempestade tão violenta que os tripulantes foram açoitados severamente pela tormenta. Mas no dia seguinte já aliviaram o navio. E no terceiro dia, mesmo com as próprias mãos, lançam ao mar a armação do navio. E não parecendo que havia alguns dias, nem sol nem estrela caindo sobre eles, grande tempestade dissipou-se. Afinal, toda a esperança de salvamento. Foi uma boa oportunidade para a intervenção angelical. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé em meio deles, disse: Senhores, agora vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo: então não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Enquanto aquele navio estava se despedaçando no Mediterrâneo, talvez houvesse uma legião de anjos protegendo todos a bordo. Na realidade, o mar destruiu o navio, porém todos chegaram salvos à praia. Aconteceu exatamente o que o anjo anunciou a Paulo. O anjo de Deus protegeu seu povo. E algumas vezes eles graciosamente poupam outros que estão em seu meio, que não reconhecem Jesus como seu Senhor e também seu Salvador. Os anjos cuidam de nós. Quando dirigimos na estrada, eles também protegem nossos filhos. Uma vez que tenho a certeza de que os anjos de Deus cuidam dos meus filhos, não me preocupo, porque eles podem fazer coisas que não poderiam, mas se estivesse ao seu lado. Os anjos de Deus protegem os filhos de Deus, cuidam dos seus filhos, por isso não se preocupe. Amados, amanhã nós daremos continuidade a essa meditação maravilhosa, mas não esqueça, os anjos de Deus protegem, guiam e provê suas necessidades. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!